A gente chegou a falar ontem, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto porque ele é muito importante. O mês de março, gente, ele é dedicado para a conscientização da endometriose, é chamada a campanha Março Amarelo. A endometriose, ela é a doença que mais causa infertilidade nas mulheres. E para conversar muito mais com a gente sobre esse assunto e bem melhor, eu recebo agora aqui a ginecologista Tatiana Leão. Tati, muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso cantinho, já é de casa. Tati, vamos lá falar sobre essa campanha tão importante. O que é a endometriose? Então, a endometriose é uma inflamação crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial, que é o tecido mais interno do útero, fora da cavidade uterina. Então, é isso, é tecido endometrial fora do útero. Certo. Tem alguma causa? O que é que vai causar a endometriose? Não, há uma controvérsia e não chegou a um consenso em relação às causas, mas se fala muito dos fatores genéticos e imunológicos, porém ainda não há consenso a respeito das causas. Tem alguma faixa etária que vai ser mais acometida? Sim, a faixa etária é a idade reprodutiva, né? Sim. Que está relacionada diretamente com o hormônio, então idade reprodutiva. Tá, e os sintomas? Tem sintomas? Muitos. Então, os sintomas são cólicas intensas no período menstrual, irregularidade menstrual, um aumento do fluxo menstrual, além de fatores, transtornos intestinais ou urinários durante o período menstrual, quando há um tecido, a endometriose no intestino, na bexiga, pode causar esses transtornos. Ir ao médico regularmente e fazer os exames também regularmente é a melhor forma de se prevenir, se assim a gente pode falar? Bem, justamente, você indo ao médico com frequência, você pode chegar a um diagnóstico precoce, porque a clínica é muito subjetiva. Então, a gente suspeita e indica os exames de imagem, né? Certo. Para poder chegar no diagnóstico. Tem fatores de risco? Alguma mulher ela vai ter alguma predisposição para ter endometriose? Não, é justamente isso. O consenso, não há consenso a respeito dos fatores, as causas, mas fatores de risco, sim, a infertilidade, dificuldade para engravidar, as pessoas que têm endometriose são mais susceptíveis a isso. Certo. Descobri que tenho endometriose, fiz todos os exames, fui no médico. Geralmente bate um desespero nas mulheres, principalmente se elas querem engravidar, né? Se elas querem gestar. E aí, vai ser impossível engravidar? Não vai ser impossível. Uma vez diagnosticado a endometriose, o médico vai passar outros exames para ver se tem obstrução das trompas. Se tem acometimento das trompas, tecido endometrial ali que vai obstruir, vai dificultar. Então, isso necessita um acompanhamento do profissional para ele fazer todo o rastreio necessário e acompanhar essa tentante, né, como chama a mãe que está desejando engravidar. Certo. A cirurgia ela vai acontecer em quais casos? Aí, a cirurgia já, tipo assim, quando já há um acometimento maior, né, tipo causou uma obstrução intestinal, um dano maior em outros órgãos, uma dor insuportável, que aí já parte para a última etapa do tratamento. Antes de chegar ao tratamento cirúrgico, tem outras etapas que a gente vai escalonando, né? Então, a cirurgia seria a última etapa do tratamento, como já não dá mais para conter aquela dor, somente com medicamento. Tem cura? Tem cura. Tem cura. Tipo, eu tenho um controle da doença, né? Sim. E uma vez que tira o foco de endometriose, então já eliminou aquele foco ali, né? É comum que as mulheres elas sintam dificuldade de engravidar, mesmo depois do tratamento ou até mesmo depois da cirurgia? Pode haver, porque às vezes não necessariamente você retira todos os focos de endometriose. Você vai tratar o acometimento, o sintoma maior da mulher, né? Então você vai operar, mas não necessariamente. Como não se sabe as causas diretas, então fica mais difícil de falar de uma prevenção, se vai ou não eliminar aquele problema.
Porque se for de causa genética ou imunológica, o que impede esse retorno também, né? Então, aí fica aí, estudando e um acompanhamento para poder ter um controle maior da doença. O importante é buscar um profissional, né? Não ficar tentando criar teorias na cabeça em casa, nem muito menos ficar tentando aí na automedicação resolver o problema. Se automedicando, porque quanto mais o tempo passa, o problema se agrava, aí o que pode ser revertido, de repente não terá mais solução. Exatamente. Tem alguma alternativa para a mulher que quer engravidar, mas que não consegue, Tati? Tem, sim. Vai ter um acompanhamento com um profissional e é quando ele vai fazer todos os exames de rastreio para ver se a endometriose é a causa daquela infertilidade. Porque a infertilidade não só existe endometriose como Sim, não causa. é só endometriose. Às vezes tem uma endometriose, mas não é a causadora do problema. As trompas estão livres, não tem maiores acometimentos nos órgãos, são pequenos focos, então tem que estudar e ver, individualizar cada paciente. Por que é necessário interromper a menstruação durante o tratamento da endometriose? Porque esses tecidos que estão fora, esses tecidos endometriais que estão localizados fora do útero, vão começar a sangrar. Então, vai dar aquela cólica insuportável. Então, para evitar esse sangramento e essa dor intensa, evita que a mulher sangre. Por isso que geralmente usa anticoncepcionais continuamente para evitar o sangramento, porque todos os focos de endometriose irão sangrar. Certo. E a dor, né? Controle da dor. Certo. Caso haja esse sangramento nos outros órgãos, pode acontecer um problema mais grave? Aí depende, né? Porque se for intestino, às vezes tem casos de obstrução, aí tem que ressecar a parte do intestino, mas esses são já os casos mais graves, que são as endometrioses profundas, né? Que causam a dor e debilita muito mais a mulher. E quem faz uso desses anticoncepcionais continuadamente, né? Vai ter algum problema, principalmente se faz isso por conta própria, porque não quer menstruar? Não necessariamente, se não há fatores de riscos, não. Sim, não, né? Quem tiver mais dúvidas, como é que pode entrar em contato, Tati? Vamos passar os contatos do Instagram. Então, a rede social Instagram é @DRA Tatiana Leão e no número 3313-2062. Muito bem, você vai poder ter acesso a todos os serviços lá da Clínica Tatiana Leão. Muito bom. Obrigada. Maravilhosa, obrigada por ter esclarecido essas dúvidas. E você aí, ó, que é mulher, se cuida. Se você tem algum desses sintomas que a Tati falou aqui pra gente, busca ajuda médica, né? Vai ao médico, vê aí os teus exames, confere como é que tá o teu organismo para você se cuidar e fazer o tratamento se necessário. Obrigada. E olha só, agora pra gente fechar o programa, nós vamos ter uma matéria do Fernando Palmeira sobre tarifa social da Equatorial. Coloca aí na tela. O carnaval passou, mas essa ideia de bandeira é bom ficar bem aí na sua mente, porque é preciso saber que cor está a bandeira da Equatorial para você equilibrar o consumo de energia elétrica e também diminuir a carga do seu orçamento doméstico. É exatamente que nós estamos aqui em contato direto com a gestão comercial da Equatorial. Estou aqui com o gestor, que é o Michael Kendall, e ele vai nos dizer da importância de estar de olho nas bandeiras vermelha, amarela e verde. Qual a cor da bandeira atual? Esse mês a bandeira é verde, né? Então, os consumidores não vão ter, na verdade, um acréscimo na tarifa, né, na conta de energia esse mês, porque a ANEEL estabeleceu que a bandeira desse mês é a bandeira verde. A gente sabe que a bandeira amarela já é um sinal de alerta, né? A gente vai ter um acréscimo aí na conta de energia e a bandeira vermelha, esse acréscimo é ainda maior, né? Isso acontece porque foi uma regra estabelecida pelo setor elétrico, onde você tem os acionamentos das termoelétricas, ou seja, os recursos hídricos estão escassos, né? Quando os reservatórios estão abaixo da capacidade, eles acabam acionando as termoelétricas. Quando isso acontece, a termoelétrica é uma energia muito mais cara, tá? E esse custo ele é repassado para os consumidores. Então, quando nós temos a bandeira vermelha, nós temos aí um acréscimo na conta de energia, né? E aí nos obriga a ter uma redução, um uso mais racional da nossa conta, do nosso consumo residencial. No caso da bandeira verde, apesar de você não ter esse acréscimo, né, na conta de energia, mas a gente precisa também ter a responsabilidade de reduzir o nosso consumo, né, ter atenção do uso racional dos equipamentos e não avançar o sinal aí
aí ter um consumo elevado só porque a gente não vai ter o acréscimo da bandeira para esse mês. Tá? Apesar de não ter sobrecarga, mas a gente orienta os consumidores que tenham a preocupação com esse uso racional, com esse consumo reduzido ainda, mesmo com a bandeira verde. Né? Fazendo uma comparação das cores da verde, da amarela e da vermelha, qual a diferença proporcional, ou seja, o percentual de acréscimo ou diminuição dessa conta? Não vai passar os valores exatos, né? Mas você tem basicamente aí uma variação em torno de 20% a 30%. Mas isso varia bastante, né? Então não tem um valor exato para passar, mas é só para mais um alerta realmente para a gente ter esse cuidado de não passar no sinal amarelo e ter um consumo elevado aí nas residências. Né? Mesmo que a bandeira esteja verde, é bom estar sempre de olho no excesso do consumo. Porque está verde, vamos agora ligar tudo, deixar a luz ligada sem necessidade. Enfim, que aconselhamentos, independentemente da cor de bandeira, a gente poderia passar para o consumidor? O consumidor precisa ter a preocupação de não deixar os eletrodomésticos ligados, né? Por exemplo, TV ligada em modo stand-by. São algumas dicas de economia que a gente passa sempre quando você for passar roupas, sempre passar todas as roupas de uma vez só, não colocar roupas para secar atrás das geladeiras, não deixar as lâmpadas acesas em ambientes que não tem ninguém. Então são dicas que a gente tem a preocupação realmente para que a pessoa tenha uma economia maior na sua residência, né? Utilizar chuveiro elétrico em pleno verão com a temperatura máxima, isso não é bom não, né? Não é bom. A gente sabe que a gente tem já um aumento natural do consumo quando você está no período mais quente, né? Então, se a gente pegar um consumo normal de uma residência, no período mais quente, uma geladeira passa a ter um consumo maior porque ela precisa de mais energia para resfriar os equipamentos. Se ela ficar numa parede que fica do lado do sol, ela passa a ter um consumo maior. Então, naturalmente, só o aumento da temperatura externa já faz com que os equipamentos eletrodomésticos tenham um consumo maior, sobretudo aqueles que utilizam ar-condicionado, TV, geladeira, frigobar, etc. Então, naturalmente, já tem esse consumo elevado, né? E você utilizar os outros equipamentos, como chuveiro elétrico, que já tem uma sobrecarga de consumo maior na residência, né? Então, vai realmente aumentar ainda mais o consumo dentro da residência. Você falou no outro vilão aí, o ar-condicionado nessa nossa temperatura é irresistível. E aí? O ar-condicionado, por exemplo, nos períodos mais quentes, naturalmente ele precisa consumir mais energia para resfriar o ambiente, né? E como a temperatura externa está mais elevada, ele precisa de mais energia para manter o ambiente interno resfriado. Então, naturalmente já tem um aumento de consumo aí. Então, é importante cuidar, né, ter o cuidado de onde armazenar o ar-condicionado, qual local adequado de colocar, modular muito bem a temperatura, né, saber colocar, por exemplo, no modo de economia, né, no modo automático. Então, tudo isso ajuda a reduzir o consumo da residência com esse vilão que é o ar-condicionado. A ANEEL já aumentou, independentemente de bandeira, o valor dessas tarifas de energia elétrica, especialmente aqui para o Nordeste? Não. Existe uma previsão de ajuste tarifário que deve acontecer ao longo do tempo aí, né? Mas ainda não aconteceu isso. Então fica à vontade para aconselhar e orientar melhor o seu cliente, o nosso consumidor. Pedimos aos nossos clientes, né, que tenham a preocupação, né, com o uso racional da energia elétrica, que tenham cuidado na utilização adequada, que não sobrecarreguem os seus equipamentos, que naturalmente isso vai ajudar na redução do consumo interno, né? A gente sabe que, apesar de estarmos com bandeira verde, mas é nossa responsabilidade ter e utilizar de forma racional o consumo nas nossas instalações elétricas, né, nas nossas residências. Um bom dia a todos. Pois é, uma importante prestação de serviço que a gente está passando aí para o pessoal, que é exatamente evitar o consumo excessivo. Tudo isso faz parte também da educação ambiental. E a Equatorial diz que está trabalhando todo dia pela energia aí em Alagoas, sem nenhuma deficiência, sem faltar energia para ninguém. Mas é preciso haver, sim, essa conscientização de economia em todos os sentidos da nossa valiosa energia. Aqui da Equatorial, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Obrigada, Fernando. Então é isso, tá? Não importa aí a cor da bandeira, vamos todos ter consciência e buscar ao máximo economizar energia. O Bem Assim vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Te desejo uma maravilhosa terça, que você curta muito aí. E a gente volta a se ver amanhã aqui na telinha da TV Mar, a partir de 9h30 da manhã. Beijo, tchau, tchau.